Capítulo 10 da Topografia. Sun Tzu diz: a superfície da Terra apresenta uma variedade infinita de lugares. Deves fugir de uns e buscar outros. Todavia, deves conhecer todos os terrenos com perfeição. Deves evitar os que só oferecem passagens estreitas, que são cercados de escarpas ou precipícios, que não dão acesso fácil aos espaços livres, de onde pode chegar reforço. Se fores o primeiro a ocupar tal terreno, bloqueia as passagens e espera o inimigo. Não o persigas, a menos que ele tenha bloqueado completamente as passagens. Conhece a fundo o terreno para não engajares teu exército inoportunamente. Procura, ao contrário, um lugar onde há uma montanha suficientemente alta para te abrigar de toda surpresa, onde se pode ir e vir por vários caminhos que deves conhecer perfeitamente, onde há víveres em abundância, onde os mananciais são perenes, o ar é saudável e o terreno em si apresenta muitas vantagens. Tal lugar deve ser objeto de tua mais veemente busca. Mas seja para apoderar-te de terreno vantajoso, seja para evitar lugares perigosos ou desfavoráveis, usa de extrema diligência, pois o inimigo tem o mesmo objetivo que tu. Se o lugar que desejas está ao alcance tanto do inimigo quanto de ti, se ele pode ocupá-lo tão facilmente quanto tu, toma a dianteira. Para tanto, marcha a noite inteira, mas interrompe a marcha ao amanhecer, se possível sobre um outeiro, para avistar ao longe. Aguarda que cheguem os comboios. Se o inimigo te atacar, enfrenta-o com brio e poderás obter vantagem. Nunca optes por lugares de fácil acesso, mas de saída extremamente difícil. Se o inimigo abandona um terreno assim, ele procura ludibriar-te. Evita avançar, mas engana-o levantando acampamento. Se ele for imprudente a ponto de seguir-te, será obrigado a atravessar esse terreno escabroso. Quando ele tiver engajado a metade de suas tropas, ataca-o e vencerás sem muito trabalho. Uma vez acampado em terreno vantajoso, espera calmamente que o inimigo tome suas primeiras disposições e se movimente. Se o inimigo avançar com intenção de lutar, só vás a seu encontro quando perceberes que ele não poderá retroceder facilmente. Um inimigo bem preparado, contra o qual teu ataque fracassou na primeira investida, é perigoso. Não tentes uma segunda ofensiva. Se puderes, retira-te para teu acampamento e só saias quando tiveres certeza de que não corres perigo. Certamente o inimigo negaceará para te desalojar. Neutraliza todos os artifícios que ele empregar. Se teu rival te precedeu e acampou no lugar em que deverias ter acampado, isto é, no lugar mais vantajoso, não percas tempo querendo desalojá-lo mediante estratagemas comuns. Teu trabalho será inútil. Se a distância entre ambos é considerável e os dois exércitos se equivalem, teu inimigo não morderá facilmente as iscas que lhe estenderás para atraí-lo para o combate. Não percas tempo em vão. Adota, por princípio, que teu inimigo empenha-se em obter vantagens com tanta premência quanto tu. Emprega toda a tua argúcia para ludibriá-lo. Sobretudo, não o ataques diretamente. Lembra que há diversos modos de enganar e ser enganado. Só te lembrarei dos 6 principais, porque são as fontes de todos os outros. O primeiro consiste na marcha das tropas. O segundo, em suas diferentes formações. O terceiro, em sua disposição em lugares pantanosos. O quarto, em sua desordem. O quinto, em seu enfraquecimento. O sexto, em sua fuga. Um general que fracassar por desconhecer esses estratagemas
se equivoca em acusar o céu de sua infelicidade. Ele deve atribuir a si mesmo toda a culpa. Se quem comanda os exércitos negligencia conhecer a fundo as tropas que deve levar ao combate e as que deve combater, se não conhece perfeitamente o terreno onde se encontra no momento, nem aquele para onde vai, nem aquele onde se refugiar em caso de revés, nem aquele onde pode simular ir, sem outra intenção senão a de arrastar o inimigo, e se tão pouco conhece o terreno onde possa ser forçado a parar de uma hora para outra, se movimenta seu exército inadvertidamente, se não está informado de todos os movimentos do exército inimigo e dos projetos de seu comandante, se divide suas tropas sem necessidade, sem ser forçado a isso pela natureza do terreno, sem ter previsto todos os inconvenientes que poderiam resultar, ou sem ter certeza de qualquer vantagem real resultante dessa dispersão, se permite que a desordem se insinue aos poucos em seu exército, ou se, baseado em sinais incertos, se persuade com muita facilidade que a desordem reina no exército inimigo, agindo em consequência, se o exército definha visivelmente sem que ele providencie um remédio imediato, tal general será enganado pelos inimigos, que o ludibriarão mediante fugas planejadas, marchas dissimuladas e por uma série de atos de que o general será a vítima. As máximas seguintes devem te orientar em todas as tuas ações. Se teu exército e o do inimigo se equivalem, é preciso que, de 10 partes das vantagens do terreno, 9 estejam de teu lado. Aplica-te a fundo, emprega todos os teus esforços e toda a tua argúcia para consegui-las. Conseguindo-as, teu inimigo será obrigado a recuar e a bater em retirada assim que apareceres. Se ele for imprudente a ponto de te atacar, tu o combaterás com a vantagem de 10 contra 1. O contrário acontecerá se, por negligência ou inaptidão, tiveres permitido que ele consiga o que te falta. Em qualquer posição que estiveres, se teus soldados forem fortes e corajosos, mas teus oficiais fracos e covardes, teu exército estará em desvantagem. Ao contrário, se a força e a coragem se concentrarem unicamente nos oficiais, ao passo que a fraqueza e a covardia dominarem o coração dos soldados, teu exército será em breve desbaratado. No primeiro caso, soldados valentes e temerários não quererão se desonrar e buscarão aquilo que oficiais covardes e tímidos não poderiam lhes dar. No segundo, oficiais valentes e intrépidos com certeza serão desobedecidos por soldados tímidos e covardes. Se os oficiais se irritam com facilidade, se não sabem dissimular nem refrear a cólera, por qualquer motivo que seja, eles se engajarão por conta própria em ações ou em pequenos combates dos quais não se sairão com honra, porque os terão iniciado com precipitação e não terão previsto todos os inconvenientes e todas as consequências. Algumas vezes agirão inclusive contra a intenção expressa do general, sob diversos pretextos que tentarão tornar plausíveis. É assim que, de uma ação particular, deflagrada irrepreensivamente e contra todas as regras, pode-se chegar a um conflito generalizado que beneficiará o campo inimigo. Vigia tais oficiais, mantém-nos a teu lado. Por mais qualidades que tenham, eles te causarão enormes prejuízos, talvez até a perda de todo o teu exército. Se um general é pusilânime, não terá a coragem que convém a uma pessoa de seu nível, carecendo do talento essencial de incutir entusiasmo às tropas. Ele lhe solapará a coragem quando deveria revigorá-la. Não poderá instruí-las nem prepará-las adequadamente.
Desdenhará a clarividência, a coragem e a habilidade dos oficiais subalternos. Os próprios oficiais não saberão o que esperar. Tal general fará com que as tropas executem falsos movimentos, dispondo-as ora de uma forma, ora de outra, sem nenhum sistema, sem nenhum método. Hesitará em todas as circunstâncias, não se decidirá em nenhuma oportunidade, vendo em tudo motivos de temor. Então a desordem, e uma desordem generalizada, reinará em seu exército. Se um general ignora o ponto fraco e o forte do inimigo que deve combater, se não conhece a fundo o terreno que ele ocupa no momento, nem os que pode ocupar em função das circunstâncias, talvez contraponha ao que há de melhor no exército inimigo o que há de pior no seu. Ou escale suas tropas fracas contra tropas inimigas fortes e tropas aguerridas contra tropas desprezíveis. Em virtude desse desconhecimento, talvez escolha tropas de elite para a vanguarda, ataque por onde não convém, deixe perecer, por falta de socorro, seus soldados que estão fora de combate, defenda-se inadequadamente em lugar perigoso, ceda levianamente um posto de extrema importância. Nessas ocasiões, ele contará com alguma vantagem imaginária, que será apenas efeito da astúcia do inimigo. Ou então, se desencorajará após um fracasso que poderia ser evitado. Desconhecendo o inimigo e o terreno, ele será perseguido sem estar preparado e será enredado. Será combatido sem quartel, dando-se por feliz se puder salvar-se fugindo. Assim, para retomar o tema deste capítulo, um bom general deve conhecer todos os terrenos passíveis de serem o teatro da guerra tão profundamente quanto conhece os cantos e recantos dos jardins e dos rios de sua propriedade. Repito que o conhecimento exato do terreno é o material essencial de que o general dispõe para arquitetar uma vitória tão relevante para a tranquilidade e a glória do Estado. Assim, um homem que o berço ou os acontecimentos destinaram à dignidade de general deve empregar todas as diligências e envidar todos os esforços para se tornar hábil nessa esfera da arte da guerra. Com o conhecimento exato do terreno, o general pode safar-se das mais críticas circunstâncias. Pode obter a ajuda que lhe falta, impedir que reforços cheguem ao inimigo, avançar, recuar e manipular todos os seus passos como julgar oportuno. Pode controlar os movimentos do inimigo, obrigando-o a avançar ou a bater em retirada. Pode fustigá-la sem medo de ser surpreendido. Pode importuná-la de 1000 maneiras e neutralizar, a seu turno, todos os danos que ele quiser infligir. Calcular as distâncias e os graus de dificuldade do terreno é controlar a vitória. Aquele que combate com pleno conhecimento desses fatores vencerá com certeza. Pode acabar ou prolongar a campanha, segundo julgar mais oportuno para a sua glória ou para seus interesses. Contarás com a vitória se conheceres os cantos e recantos, os altos e baixos, os acessos e as saídas de todos os lugares que os dois exércitos podem ocupar, do mais próximo ao mais remoto. Com esse conhecimento, saberás como formar os diferentes destacamentos. Saberás com toda certeza quando será oportuno combater ou adiar a batalha. Saberás interpretar a vontade do soberano segundo as circunstâncias, quaisquer que sejam as ordens recebidas. Tu o servirás com lealdade, guiando-te por tua clarividência presente. Não contrairás nenhuma mancha que possa arranhar tua reputação e não estarás exposto a perecer ignominiosamente por ter obedecido. Um general infeliz é sempre um general culpado. Deves ter como objetivo servir teu príncipe, obter vantagens para o Estado e a felicidade dos povos.
Executa esse tríplice desiderato e terás atingido o alvo. Em qualquer terreno que estiveres, deves considerar tuas tropas como crianças que ignoram tudo e não podem dar um passo por si sós. É preciso conduzi-las. Deves olhar teus soldados, repito, como se fossem teus próprios filhos. Tu mesmo deves conduzi-los. Assim, se tiverem que enfrentar o acaso, não estarão sozinhos e só o enfrentarão depois de ti. Se tiverem que morrer, morre com eles. Digo que deves amar todos os que estão sob seu comando, como se fossem seus filhos. Entretanto, não os transforme em crianças mimadas. Eles se tornariam mimados se não os corrigisses quando merecessem. Embora cheio de atenção, de deferência e de ternura por eles, se não os dominares, eles se mostrarão insubordinados e reticentes em acatarem tuas ordens. Em qualquer tipo de terreno que estiveres, se o conheceres a fundo, se souberes por onde deves atacar o inimigo, mas se ignorares se ele está vulnerável no momento ou se está preparado para enfrentar-te, tuas chances de vitória reduzem-se pela metade. Se conheceres perfeitamente todos os terrenos, se souberes que os inimigos podem ser atacados e de que lado devem sê-lo, se não tiveres indícios seguros de que tuas próprias tropas podem atacar com vantagem, ouso dizer, tuas chances de vitória reduzem-se pela metade. Se estiveres ciente do estado atual dos dois exércitos, se souberes que tuas tropas estão prontas para atacar com vantagem, que as do inimigo são inferiores em força e em número, mas se não conheceres o terreno, ignorarás se és invulnerável ao ataque. Asseguro-te, tuas chances de vitória reduzem-se pela metade. Quem é verdadeiramente hábil na arte militar efetua todas as marchas sem desvantagem, todos os movimentos ordenados, todos os ataques certeiros, todas as defesas sem surpresa, todos os acampamentos com critério, todas as retiradas com sistema e método. Conhece as próprias forças e as do inimigo, conhece perfeitamente o terreno. Portanto, repito, conhece-te a ti mesmo, conhece teu inimigo, tua vitória jamais correrá risco. Conhece o lugar, conhece o tempo, então tua vitória será total.